Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco Oliveira, da IEP Brasília, e esse mês de abril nós fizemos um estudo e diagnóstico para instalação de aparelhos de ar-condicionado nas unidades autônomas de uma edificação aqui em Águas Claras, no Distrito Federal. Então, eu vou apresentar parte desse relatório para vocês verem a importância e a necessidade de fazermos esse estudo, diagnóstico e verificar a viabilidade de instalação ou não dos aparelhos de ar-condicionado. Bom, o objetivo desse estudo teve por finalidade o levantamento do consumo da energia elétrica nas unidades autônomas, nos apartamentos, durante 48 horas. O relatório irá apresentar a curva de carga e corrente. Esses valores serão comparados com o projeto elétrico da edificação, que foi disponibilizado aos moradores no momento da aquisição da sua unidade. Alguns equipamentos dentro da unidade autônoma, eles têm um consumo um pouco elevado, e aí a preocupação com a segurança da instalação elétrica. Dentre eles, nós podemos destacar o chuveiro elétrico. É, sem dúvida, o equipamento de maior consumo nos apartamentos. Conforme observado no projeto elétrico, foram previstos com capacidade de 5.400 watts cada chuveiro. Nós temos unidades que possuem 2 banheiros com 2 chuveiros e unidades possuem 3 banheiros e 3 chuveiros. Se nós considerarmos a tensão de 220 volts, nós teremos uma corrente em torno de 24,5 amperes em cada chuveiro. E os cabos elétricos e dispositivos de proteção para os cabos foram dimensionados para atender essa especificação e esse projeto elétrico. Entretanto, em levantamento realizado em junho de 2021, no ano passado, em 4 apartamentos, ficou evidenciados que os chuveiros elétricos instalados eram de 6.800 watts a 7.500 watts, ou seja, bem acima do que foi previsto no projeto elétrico da edificação. Considerando esses valores, nós teríamos correntes que estariam variando entre 30,9 a 34,09 amperes. O relatório com as informações completas estão com o síndico para conhecimento dos moradores. Esse aumento de potência ela está elevando o sistema ao estresse, ou seja, provocando uma sobrecarga tanto na parte do cabeamento quanto nas partes de proteções. E isso tem causado diversos desarmes dos disjuntores de proteção. Nesse caso que nós estaremos analisando, nós vamos estar analisando uma parte das unidades. Então, seriam 12 unidades. Nós também tivemos a oportunidade de fazer uma vistoria e uma manutenção em uma das unidades, em um dos apartamentos. Nessa imagem aqui, termográfica, fica evidenciado o aquecimento do cabo, devido a essa potência mais elevada dos chuveiros. Nós podemos observar aqui também que as ligações do cabo de neutro eles estão extremamente desgastados. E nós fizemos uma medição de temperatura, um ensaio, e considerando 2 chuveiros ligados ao mesmo tempo, atingimos uma corrente de 54 amperes, o valor acima do disjuntor, o disjuntor da unidade ele é de 50 amperes, nós temos disjuntores bifásico e trifásico. Então, por aqui a gente já toma um conhecimento e observa que a situação não é muito segura para essa unidade. Vamos então ao relatório. Inicialmente, eu coloquei esse diagrama, para ter uma ideia de como é que seria basicamente essa ligação elétrica.
Então nós temos aqui a entrada da SEB, que é a entrada do disjuntor principal do QGBT. Esse disjuntor ele é dimensionado para uma corrente em torno de 630 amperes. E aí eu tenho uma primeira distribuição. Esse condomínio é composto por duas torres. Então nós estaremos fazendo a análise da torre A, medição B. Na torre A, medição B, nós temos então aqui um disjuntor, que é um disjuntor de 63 amperes ajustável, que está, no caso, parametrizado para 50 amperes. Então eu tenho uma capacidade de 50 amperes que vai alimentar, no caso, esses 12 apartamentos que estão aqui. Sendo que desses 12 apartamentos nós temos 6 apartamentos que são alimentados por 2 disjuntores bifásicos e mais 12 apartamentos que são alimentados pelos disjuntores trifásicos. Também temos uma outra alimentação, no caso, que ele vai para a torre seguinte, que é, no caso, a torre B. Tá? Então, desse lado aqui, dessa saída desse disjuntor, eu vou para a torre B e vou também alimentar mais uma quantidade similar a essa de unidades autônomas. Considerando, então, a torre A e o medidor B e esses 12 apartamentos, então nós vamos fazer essa análise desse painel de medição, que é o painel de medição B. O disjuntor instalado para a alimentação das 12 unidades autônomas está dimensionado, então, para 50 amperes. Então, eles estão aqui, mostrando aqui 50 amperes. Aqui nós temos o diagrama unifilar dos apartamentos. Então, como eu comentei anteriormente, nós temos apartamentos que são alimentados por disjuntores bifásicos e apartamentos que são alimentados por disjuntores trifásicos. Nós podemos observar aqui que os 3 chuveiros eles foram calculados para 5.400 watts. Como colocado anteriormente, nós temos hoje instalados chuveiros de 6.000 e 7.000 watts, ou seja, acima do que foi previsto no projeto. Nas unidades que compõem os apartamentos de trifásico, eles foram contemplados aqui com 2 aparelhos de ar-condicionado. Então, essas unidades elas já têm essa disponibilidade dentro do cálculo de demanda para ar-condicionado. 3.500 watts, nós temos aproximadamente 2 aparelhos de ar-condicionado, a gente vai ver a seguir, de 12.000 BTUs, tá? Uma capacidade boa para o tamanho da unidade autônoma. Muito bem. Então, como comentei, os apartamentos bifásicos aqui, eles não foram projetados para colocar aparelhos de ar-condicionado, e os apartamentos alimentados de forma trifásica foram projetados para ter 2 aparelhos de ar-condicionado em torno de 12.000 BTUs. Aqui tem as legendas que eu criei, que são aqui os apartamentos com unidade instalado para 2 aparelhos, né, de ar-condicionado com projeto e sem projeto. A tabela do Inmetro, que a gente pegou aqui na internet, ela considera, então, peguei uma marca bem conhecida, e inclusive recomendo, que é da Daikin, excelente equipamento. A gente pode observar aqui que 3.516 watts correspondem justamente aos 12.000 BTUs. Bom, aqui nesse gráfico, nós podemos então verificar que durante as 48 horas de monitoramento, nós temos aqui as 3 fases que foram medidas do disjuntor que vai alimentar os 12 apartamentos. Nós tivemos alguns valores acima do limite do disjuntor. Então aqui a gente observa vários
pontos e vários momentos em que nós tivemos correntes acima de 50 amperes, que é a capacidade e a calibração desse disjuntor. Chegando aqui, nesse ponto aqui, de maior valor, a 70,2 amperes, ou seja, eu estou estressando a minha instalação elétrica. Então, essa medição ela foi feita aqui durante 48 horas. E aqui a gente já tem uma visão bem clara do comportamento da carga, dos horários e tudo mais a respeito desse painel de medição, dessa torre que compõe os 12 apartamentos que foram medidos. Todos os apartamentos, todas as unidades, elas foram medidas. Então, nós temos lá 12 PMs, 6 PMs, painéis de medição do bloco A e 6 PMs do bloco B. Todos foram medidos. Essas medições elas aconteceram em 40 dias. Bom, aqui nós entramos então sobre a curva de proteção do disjuntor de caixa moldada. Lá nós temos o disjuntor de caixa moldada. Esse disjuntor de caixa moldada, a gente pode ver inicialmente aqui, ó, que ele tem um ajuste de corrente. Como eu comentei com vocês, o ajuste que está no momento é um ajuste para 50 amperes. Então, ele está ajustado para essa corrente de 50 amperes. Só que ele não desarma imediatamente por uma sobrecarga em 50 amperes. Nós temos aqui dois estágios do disjuntor. Essa parte de cima é a parte de proteção de sobrecarga e essa parte de baixo é a proteção de curto-circuito. São as duas funções que o disjuntor tem. Se o disjuntor ele estivesse sem alimentação de nenhuma carga, a gente considera essa curva como um disjuntor em status frio. Se o disjuntor já tem alguma carga carregada, eu considero o status quente. Então, eu tenho 3 possibilidades de curva. Isso vai me dar um tempo de desarme diferente. Então, eu, nesse caso, considerei um valor médio. Peguei a curva do meio para fazer essa consideração. Então, vamos fazer essa análise aqui. Se eu considerar que durante algum tempo eu tenha uma corrente de 60 amperes, considerando a corrente nominal ajustada para 50 amperes, se eu fizer essa operação, dividir a corrente de sobrecarga de 60 pela corrente ajustada nominal do disjuntor, eu vou precisar de 70 minutos para que o disjuntor desarme. Então, a gente pode ver aqui na curva que esse cálculo matemático aqui ele vai dar aproximadamente 1,2. Se eu seguir essa curva, a curva do disjuntor, ele vai dar mais ou menos aqui nesse ponto. Se a gente for aqui para o lado, a gente vai ter aproximadamente os 70 minutos. Então, por essa curva, a gente observa que o disjuntor ele não desarma imediatamente, né? Ele tem um tempo ainda, né? Um delay. Vamos considerar aqui agora, eu vou voltar aqui, vamos considerar aqui agora que essa corrente ela ficou em 80 amperes. Se ela ficar, essa corrente, em 80 amperes, em 10 minutos eu vou ter o desarme do disjuntor. E assim, consequentemente, em função do valor da corrente, essa corrente de sobrecarga, eu vou ter um tempo de desarme. Então, essa curva ela mostra para a gente muito claramente quanto tempo que o disjuntor vai suportar para que haja o desarme. Indo um pouquinho mais além, agora eu peguei um trecho dessa corrente para fazer uma pequena análise desse valor de desarme. Então vamos acompanhar comigo aqui. No dia 23/3, às 19 horas e 20 minutos, eu tive a minha corrente acima de 50 amperes. Entrei nesse estágio aqui, uma corrente acima do valor que o disjuntor poderia suportar antes do desarme. Então, desse ponto aqui, até ele retornar à condição de 50 amperes
que é a corrente nominal dele, né, que levaria ao não desarme, se passou aproximadamente 14 minutos. Então, durante 14 minutos, eu tive uma elevação de corrente, né, aqui atingindo um pico de 61,8 amperes. 61,8 amperes, praticamente 60 amperes, né, vamos colocar pela tabelinha, a gente precisaria de 70 minutos para desarmar. Entretanto, se eu instalar os aparelhos de ar-condicionado nesses apartamentos que não foram contemplados com o projeto e com essa carga, e que eu fiz uma simulação, considerando que o apartamento 1501 está com um aparelho ligado, o 1602 também e o 1702 também ligado, ou seja, desses 6 apartamentos eu tenho 3 aparelhos ligados ao mesmo tempo, e considerando uma potência de 12.000 watts, 12.000 BTUs, nós teremos então aproximadamente 16 amperes em cada apartamento. Multiplicando 16 amperes vezes 3 aparelhos que estão ligados, eu teria aqui 48. 48, se eu atingisse esse pico nesse momento, eu teria algo em torno de 109, né? 109 amperes. Com 109 amperes, eu precisaria de pouco menos do que 5 minutos para que o disjuntor desarmasse. Eu estaria numa condição extremamente ruim. Então, aqui ele mostra para a gente, nesse gráfico, que é uma pequena amostra daquelas 48 horas que eu fiz a medição, o sistema ele já está super no gargalo, ou seja, próximo do desarme. Eu não posso, em princípio, instalar aparelhos de ar-condicionado, o sistema provavelmente vai desarmar.